Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o último dessa sequência do capítulo 23 de São Mateus, dos ai de vós, que Jesus profere contra os mestres da lei e contra os fariseus, chamando eles várias vezes, Ai de vós, hipócritas, personagens, Veja, é uma caridade de Jesus para com aqueles homens. Eles, talvez, não sabiam que eram hipócritas, Tem muita gente que é hipócrita e sabe que é. E aí a pessoa pode estar em crise com isso e dizer: valei-me São José, Ajudai-me a não ser hipócrita. Outros são hipócritas e estão muito em paz em ser hipócritas. Porque o que no coração da pessoa tomou o coração da pessoa não é mais o temor a Deus, mas é a necessidade de se afirmar, de se diferenciar e de se sobrepor ao outro. Então, eu tendo mais força que você e me sentindo diferente de você, nem que eu vá para o inferno, na terra para mim já está bom. Mas tem gente que não sabe que é hipócrita. Às vezes a gente nem percebe que a gente virou um personagem, que nós estamos incongruentes entre aquilo que a gente fala, entre aquilo que a gente professa e entre aquilo que a gente vive. Então é um ato de caridade, um puxão de orelha, um chacoalhão. Jesus, em tudo que fez, ele foi amor. Até no uso das palavras mais duras que ele teve. Porque às vezes uma palavra branda, uma palavra doce, uma palavra amena, não resolve a situação da pessoa, igual ao nosso corpo. A gente vai no médico, o médico está pronto para dar qualquer tipo de remédio para nós, da dipirona ao remédio mais forte. Tudo depende do doente, E Jesus usou da sua firmeza aqui várias vezes. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas. E aqui Jesus vai dizer dos sepulcros caiados, O judaísmo ele é cheio de regras de pureza e de contaminação, Tanto no comer, no jeito de, enfim, conviver com as pessoas, o jeito de usar objetos, Relar ou não relar em alguém que tem outra fé, enfim. Um dos pontos do judaísmo também é a questão dos mortos, do velório, do como tratar o corpo do defunto, enfim, tem toda lá uma questão, Então, por exemplo, Jesus morre na metade ali de uma sexta-feira, é véspera da Páscoa, e eles queriam comer a Páscoa, mas não podiam ficar impuros para a Páscoa. Então ninguém nem vai relar no corpo de Jesus, não vai limpar, não vai preparar o velório, Enterram ele de qualquer jeito, é o próprio soldado que pega e leva, porque se eu sou judeu, se eu relar nele, então eles são cheios dessas coisas. E uma outra questão também é a questão do próprio túmulo, do não pisar, do não resvalar num túmulo, para não ficar impuro para ir na sinagoga ou no templo, Então, o que eles faziam com os túmulos? Eles caiavam os túmulos. Eles passavam cal, pintavam de branco os túmulos. Primeiro, para deixar bonito. Segundo, para deixar visível, tanto o túmulo que fosse na parede, quanto fosse no chão, para conseguir desviar dele, Terceiro, que em último caso, eu não relei no túmulo, porque entre eu e o seu túmulo tem a tinta, tem o cal, Então, eram as coisas deles. E Jesus diz: vocês são como os sepulcros caiados, passados de cal. Por fora até fica bonito, A gente vai no cemitério, Tem jazigos lá, tem casinha lá de morto lá, que você dá até vontade de entrar, No Piquiri não, que é tudo muito feio, gente? É impressionante, meu Deus do céu. E o tanto de túmulo aqui que não fica pronto nunca. O que é pecado, porque uma das obras de misericórdia, são 7 as obras de misericórdia, corporais, 7 as obras de misericórdia espirituais. Uma das obras de misericórdia é enterrar os mortos. Quando a igreja deu esse mandamento e entendeu que entre a misericórdia física, que a gente faz para o outro, para a condição física do outro, está enterrar os mortos, vem lá do tempo onde quem era mais pobre não tinha, de fato, onde ser enterrado. Hoje não tem quem não vá ser enterrado, Mesmo que não tenha parente, seja indigente, a prefeitura vai dar um jeito nisso. Mas como é que a gente aplica enterrar os mortos na nossa realidade, na nossa situação? É fazer o túmulo da pessoa, terminar aquele túmulo, não é? Qual dificuldade existe em pegar esse tanto de parente que chorou mais ou chorou menos, enfim, nem mesmo que tenha se sentido aliviado com a morte do fulano ou da fulana, e de ali numa marmoraria, pelo amor de Deus, comprar um granito branco Dallas, mais baratinho que tem, Branco Siena, bota lá não sei o quê, mete uma fotinha lá, manda colar o negócio, termina esse túmulo. É pecado não terminar um túmulo, porque é um dos mandamentos das obras de misericórdia, é enterrar os mortos. A prefeitura enterrou, a gente mesmo enterrou, mas precisa terminar o túmulo, Dar alguma decência, alguma dignidade àquele corpo, àquela memória. Pois muito bem,
Mas existem túmulos por aí que são muito bonitos, as pessoas fazem, né, por fora, aquela casinha, tem tudo ali uma situação, dependendo do cemitério, tem um banquinho na frente, não é isso? A pessoa senta lá para fazer memória, enfim. Mas não deixa de ser túmulo, né? Aí Jesus diz, por fora parecem belos, mas e por dentro? Por dentro é o que é, né? Por dentro está cheio de osso, está cheio de podridão, está cheio de coisa, enfim, coisa podre, os bigatos, enfim, está tudo ali. Ainda que por fora esteja bonito. Assim também vós. Por fora, vocês parecem justos, mas por dentro vocês são iguais, né? Então, meus queridos, muitas vezes a gente usa, sabendo ou não que estamos usando, mais em paz, mais em crise ou não, né? Nós vivemos e temos uma maquiagem espiritual, que pode ser a religião na nossa vida, né? Por fora a gente se diferencia visivelmente das pessoas, mas por dentro a gente é igual àqueles que na sociedade são condenados e humilhados, porque eles são por fora exatamente igual são por dentro. Por dentro são safados sem vergonha, e por fora também. Do jeito de vestir, em tudo, né? Do jeito de se pôr, porque de fato o exterior me permite intuir o interior. Você vê uma pessoa com roupa toda curta, decotada, eu tenho o direito de deduzir que isso aí é o interior dela. Ela é vulgar, ela é sexy, ela é sensual o tempo todo. Mas não necessariamente uma pessoa muito bem vestida, né, e por fora, digamos, recatada ou modesta, de fato é assim por dentro. Por dentro pode ser tão fogo na roupa quanto aquela ou aquele que por fora não é. E aí como é que a gente resolve esse drama, né? Esse é o ponto das coisas. E muitas pessoas são visivelmente por fora o pecado que tem por dentro. Aí elas ficam muito em paz assim, o que tem de gente que por fora é toda certinha, mas por dentro é pior do que eu. As pessoas, elas não querem se arrumar na vida, você percebe? Elas não querem dar jeito para as coisas. Elas querem arrumar alguém para ficar olhando para alguém e todo mundo vai se acertar com Deus no fim das contas, né? Aquele que por fora é ruim, porque por dentro é ruim, não está salvo. Não é essa coerência que salva. Assim como a incoerência de estar arrumadinho por fora, não estando arrumadinho por dentro, também não salva. O que salva é se arrumar por dentro, seja em qualquer âmbito ou virtude, e externalizar isso por fora. Por quê? Porque nós edificamos ou escandalizamos uns aos outros. Foi Jesus que disse que somos, que você é, sal da terra, luz do mundo. Ai de vós que causais a queda dos pequeninos, era melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular no fundo do mar. Foi Jesus que falou que o que eu causo no outro importa. Eu posso te escandalizar, como posso te edificar. Eu posso te ajudar a caminhar na virtude, como eu posso te atrapalhar a caminhar na virtude. Então, como é que a gente resolve esses dramas do interno e externo? Arruma por dentro, externaliza por fora. Mas existe o perigo de, em não arrumar por dentro, a gente arruma por fora. E só arrumar por fora não resolve. Como? Muito menos resolvido está quem, desarrumado por fora, por óbvio também desarrumado por dentro. A gente consegue entender esse raciocínio, gente? Sim ou não? 6h34 da manhã ficou puxado? Deu, sim ou não? Faz um joinha para mim, alguma coisa assim? Isso, muito bem. Por fora são bonitos, mas por dentro, amigo, é desarrumado por dentro, igual o outro é desarrumado por dentro e por fora, né? Cheios de hipocrisia, cheios da injustiça. Aí ontem nós meditamos o que é justiça. Dar ao outro, dar a Deus o que é de direito do outro, direito de Deus. Então a gente é injusto no relacionamento com o outro e a gente é injusto no nosso relacionamento com Deus. E aí tudo isso pode ficar muito bem envelopado, só consertando por fora, né? Aí Jesus disse, ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís os sepulcros para os profetas. Todos os profetas que nós lemos na Bíblia, tirando um ou dois ali dos menorzinhos, todos foram assassinados, foram martirizados pelo próprio povo. Então a gente acha tão bonita a história de Jeremias, seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Depois você dá um Google e vê como é que terminou a vida de Jeremias. O povo era doido, gente, Paulo está em doido, eles matavam tudo. É por isso que Jesus conta as parábolas, dizendo, um rei mandou seus empregados, bateram em um, espancaram a outro, expulsaram o outro. Mandou mais empregados, bateram em um, espancaram o outro. Né? Essa é a história do povo da descendência de Abraão. Os profetas da Bíblia tão bonitinhos, todos foram mortos. Então o rei pensou, ao meu filho eles vão respeitar, né?
Aí pega o filho também. Aí já é Jesus profetizando o que ia acontecer com ele dali um pouco. Mas olha lá, vós construís os sepulcros para os profetas, enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: ah, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, a gente não tinha feito um negócio desse, não. A gente olha para os nossos pais, olha para os nossos antepassados e diz assim: que vergonha o meu pai trair a minha mulher, uma mulher tão boa, trabalhadeira, e o meu pai lá, jogando bola até tarde, no boteco com os amigos, e deixar, ó, nem fala de pai comigo, só de pensar em pai, vixe, isso aqui é um gatinho. Se eu fosse o meu pai, eu não faria o que o meu pai fez. Vocês dizem de Jesus e nós dizemos até hoje. A gente olha para trás e fala o quê? Se estivesse lá, não tinha feito desse jeito. Seja para qualquer assunto da vida. Jesus disse: bom, com isso vocês confessam que vós sois os filhos daqueles que mataram os profetas. Aí Jesus diz uma frase difícil e triste, mas que na nossa vida pode ser diferente, porque na vida de Jesus não foi, nem na vida daqueles homens. Jesus diz então a eles: completem, pois, a medida dos vossos pais. Vamos entender aqui a frase. Jesus está atribuindo aqui a maldade ao pecado. Vamos imaginar um copo, vamos imaginar uma jarra, vamos imaginar um balde, vamos imaginar uma caixa d'água, como algo que está pela metade, está cheio, está vazio. E ele está dizendo que todos os pecados e maldades dos antepassados daquele povo eram como uma medida. Eles estão enchendo a medida, estão enchendo o balde. Está enchendo ali o balde de 5 litros. E Jesus então disse para eles: termina de completar a medida dos vossos pais. Ou seja, só falta 1 litro. Só falta 1 litro para a desgraça, para o pecado, para a miséria da tua linhagem ficar completa. Vai, termina de completar. Então assim, ó, bisavô bebia e traía, o vô bebia e traía, teu pai bebia e traía. Vai, bebe e trai também. Foi isso que Jesus falou para eles. Completem, pois, a medida dos vossos pais. Em qual assunto, então? Mataram os profetas? Vai, me mata. Que é o que vocês vão fazer mesmo. Não vai ter jeito. Gente, Jesus entendeu, olhando no fundo do zóio daqueles homens ali. Vocês vão fazer comigo o que os vossos pais fizeram com Ezequiel, com o Jeremias, com o José do Egito. Vocês não têm jeito. Completa, pois, a medida dos vossos pais. Só falta uma morte na medida dos vossos pais. Qual morte faltava? A morte de Jesus. Jesus está falando: vai, vira assassino igual teu pai foi um assassino. Foi isso que Jesus disse. E por que é que Jesus disse isso? E com certeza disse isso com tristeza, com um sentimento profundo de: caramba, você é ignorante assim, velho? Rapaz, nada disso aqui vai adiantar nada na sua vida. E aqui está a novidade do Evangelho para você e para mim, meus irmãos, a novidade da fé. Eu não preciso completar a medida dos meus pais. E essa é a luta da nossa vida. Deixar Jesus e a boa notícia do seu Evangelho ser a novidade, ser a prevalência da nossa história. A fruta não cai longe do pé. Nunca. A fruta não cai longe do pé, nunca, para assunto nenhum. A gente é filho de quem a gente é filho, para o bem e para o mal. Entende isso? Então, os seus pecados, Deus não vai pôr na conta do teu pai. Seu pecado é seu. Minha culpa, minha tão grande culpa. O pecado é meu. Mas, porque sou filho de quem sou filho, eu luto com alguns pecados que eu não lutaria se eu fosse filho daquele outro ali. Se eu fosse filho daquele outro ali, eu não lutaria com isso, lutaria com aquilo. Consegue entender isso? Então, os seus pecados, nenhum você pode pôr na conta do seu pai, da sua mãe, do teu sobrenome. Por quê? Porque nem Deus põe. Nem Deus põe. Só que a gente precisa saber uma coisa: a gente é filho de quem a gente é filho. E isso vai com a gente até o túmulo. A gente é filho de quem a gente é filho. Tempos atrás, eu conheci um rapaz de uma história lindíssima, poderosíssima, uma história de restauração em Deus assim,
Coisa mais linda do mundo, resumo da ópera para você. A mãe dele, certa feita, foi pega e violentada por um homem e ficou grávida dele. Muito machucada, fisicamente mesmo. E aí, naqueles tempos, naqueles modos, não tem nem como denunciar, não tem como fazer, ainda é culpa, se brincar, a culpa é da mulher, né? Nesse tipo de coisa. Ela chega em casa, passa um tempo, ela fica grávida. E aí ela é expulsa de casa. Ninguém acredita nela, acho que é mais ou menos isso, ou mesmo acreditando, aquilo é uma vergonha. E ela sai andarilha no mundo, expulsa de casa porque está grávida solteira. Nesse andar grávida solteira, ela entra numa cidade, e um homem que trabalhava na limpeza da cidade, analfabeto, pergunta o que ela está fazendo ali, ela conta a história triste dela, eu fui violentada, ninguém acredita em mim, o cara não vai assumir, eu virei uma pobre na vida. O cara fala assim, eu caso com você. Ó a conversa. Assim, com 5 minutos. E casaram, ele assumiu essa gravidez, era um menino. Esse casal não teve filho. Então, o único filho deles é o filho dela, que é do abusador, né? E aí, dentro dessa história, ele assume esse menino. Um homem muito simples, com muitas dificuldades, às vezes, de convivência, de transmitir afeto, porque carrega todos os seus condicionamentos, né? Esse menino cresce bastante tempo sem entender essa história, sem saber da própria história. Ele tem muita dificuldade de relacionamento com o pai, aspas no pai aqui, até que um dia a mãe fala para ele na adolescência, a tua história é essa. E não fosse ele, você não tinha nascido, ou nós dois éramos 2 andarilhos no mundo, porque eu vim de tal... E aquilo, por graça de Deus, descortinou no menino o fim daquela mágoa, daquela birra com esse pai. Nossa, que cara ignorante, safalado, certo? E aí mudou o afeto dele com esse pai adotivo, né? Vamos dizer assim. Acontece que o pai adotivo e a mãe são pessoas extremamente simples. Foram muito pobres. E aí, na conversa que eu estava tendo à mesa com esse rapaz, ele me contando toda essa história dele, e eu já, enfim, isso foi do meio da janta para o final que entrou nessa história. A primeira parte, a gente contando, conversando e tal, e ele contando as glórias dele e eu contando as minhas, e as partilhas dele. Um cara muito inteligente, muito elaborado, um rapaz, um jovem, muito inteligente, muito elaborado, um cara muito para frente, que conhece lugares, está terminando a 2ª faculdade, que faz não sei o quê, que rarará. Sim, bastante acima da média em quase tudo, né? E aí ele entrou nessa história, contou essa história e tudo. Eu falei, rapaz, que história, coisa mais linda essa tua história. Nossa, assim, é o testemunho perfeito. É o testemunho perfeito e muito diferente, muito próprio. Coisa mais linda do mundo, né? Mas aí algo veio no meu coração, né? Esse pai biológico, né? Esse pai biológico. Que agora eu não vou me lembrar direito se ele acabou conhecendo ou ele suspeita quem seja, alguma coisa assim do pai biológico. Essa história não está tão distante dele. Falei assim, amigo, você me desculpa uma coisa, você já parou para pensar? Falei, que linda essa tua superação pessoal, né? Você vem de uma história tão machucada e você está dando tão certo na vida. E essa tua reconciliação afetiva com o teu pai adotivo, né, que acolheu você e a sua mãe, a forma como ele honra os pais, a forma como ele ajuda financeiramente, é uma coisa linda de ver. E faz de coração mesmo, né? E tudo. E aí eu peguei e perguntei para ele assim, mas e essa tua inteligência? Você é muito inteligente. Você é muito elaborado. A forma como você relê a vida não é só graça de Deus, é um tamanho até intelectual que a pessoa tem, né? Essa tua inclinação a ler, a pensar, a elaborar, você não é um cara na média, você não é medíocre. Oh, obrigado, padre. E não é mesmo. Sabe que essa tua inteligência, esse teu lado criativo, empreendedor, corajoso, ele é muito corajoso, ele é muito enfrentador. Jacu nem um pouco. Como é gostoso você conhecer alguém que não é jacu, né, gente? Oh, meu Deus, dá vontade de ficar até as 4 da manhã conversando. É porque tá raro, né? Você dá para pensar que esse teu lado veio do teu pai biológico, né? Aí ele ergueu as duas sobrancelhas. Padre, será? Falei, filho, a fruta não cai longe do pé. E por mais terrível que esse pai tenha sido e foi, você carrega esse pai dentro de você.
O adotivo é um amor, é um querido, te acolheu, darará, darará. Você tem muito da sua mãe, com certeza, né? A generosidade, a capacidade de... Darará. Mas você tem um pique para a vida, você tem algo em você que não é da sua mãe, não é do pai adotivo. É de quem? É daquele pai lá. Do pai que abusou a tua mãe e não te assumiu. É dele. A fruta não cai longe do pé, nunca. Nós somos filhos de quem somos? Filhos. Para o bem e para o mal. E aqui está, meus irmãos, a gente precisa conhecer a nossa própria história, conhecer a história da nossa família, não para se sentar no trono do vitimismo, do mimesentismo, nem sei se tem essa palavra, mas você entendeu? É o ato de mimizar. Né? Mas, queridos, as nossas histórias nos perseguem. A gente é filho de quem a gente é filho. As nossas histórias familiares, elas abrem portais na nossa vida, para o bem e para o mal. E é por isso que a gente precisa acolher e perdoar. Por quê? Porque a gente herda coisas boas. Tem algo de bom ali. Segundo, porque a gente herda as coisas más. E aí a gente atualiza. Olha o que Jesus disse. Você vai completar a medida do teu pai? É isso que você quer para a sua vida? E as pessoas completam. Você já reparou como completa? Olhe bem a história das famílias. Os ciclos que voltam. As histórias que são iguais. É tudo muito parecido. E aí Jesus passa na sua vida, na minha vida, e diz o quê? Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, siga-me. Porque quem amar mais, preferir mais, se apegar mais em pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. Senhor, deixa primeiro eu dar tchau para o meu pai. Deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Vem agora, não manda nem tchau para o teu pai. Não volta lá para conversar com ele, que senão você não volta aqui e fala comigo. Esse rompimento, que não é feito pela raiva, porque enquanto é raiva não é rompimento. Enquanto é ódio não é rompimento. Enquanto é acusação não rompe. Enquanto tem dor não rompe. É preciso perdoar. E a boa notícia do Evangelho, queridos, é: você e eu não precisamos honrar as desgraças e as misérias da nossa família. Entende isso? E isso é meio inconsciente em nós mesmos. Tem gente que parece que tem um elástico no pé. Quando ela vai atravessar a linha da bênção, da graça, ela volta lá para a estaca zero. A gente sente lá no fundo da nossa alma, por mais que a gente odeie, por mais que a gente brigue, por mais que a gente saia nos tapas, a gente ama pai e mãe. Não tem como não amar o pai e a mãe da gente. Entende isso? Existe sim um vínculo afetivo com qualquer pai, com qualquer mãe. É claro que tem, não tem como não ter. Tanto é que a pessoa consegue odiar e ter mágoa do pai que nunca conheceu, da mãe que nunca conviveu. Porque isso é da estrutura da alma da gente, do ser da gente, né? E aí, meus amados, parece que existe de algum modo uma dor no ser humano. Parece que a gente tem que honrar a história do nosso pai e da nossa mãe. Parece que se a gente não for igual, está errado. Parece que se a gente for maior, está errado. E essa é a grande libertação que muitas pessoas precisam viver em Jesus. O Evangelho, a fé, quando ela te alcança, começa a dar tchau para o teu pai e para a tua mãe. Você vai ser, em nome de Jesus, mais inteligente do que eles, vai falando amém. Você vai ser mais próspero de saúde financeiramente do que eles, vai falando amém. Você não vai errar onde eles erraram, vai falando amém. Você vai ser mais feliz do que eles, vai falando amém. Porque, meus irmãos, esse é o ciclo natural da vida. O filho precisa, é natural, superar o pai. Superar a mãe. Aí esse filho que supera o pai e a mãe, olha para o pai e para a mãe que tem, não sente mágoa das lutas, dos pesos, dos atropelos que carrega por ser filho de quem é. Porque se você fosse filho de outro, você ia carregar outra luta. Então todo mundo tem luta. E as nossas lutas vêm dos nossos contextos, das nossas heranças. Está tudo certo. Olha para esse pai, para essa mãe, sem mágoa, já dando o perdão que tem que dar. Porque não fosse eles, a gente nem existia. A gente tem esse negócio na cabeça, né? Que daria para ser filho de outro. Não daria. Esse é o ponto. Eu vi um vídeo que ele tem algum embasamento científico, que eu acho que nem isso a ciência consegue chegar perto, que diz assim: a possibilidade de um avião cair é de 1 em 10 milhões. Cada 10 milhões de avião que vão subir, um vai cair. Os outros todos vai dar certo.
A possibilidade de um ônibus, de um carro, de você morrer acidentado de carro, é de uma em 150 mil vezes a cada dia. A possibilidade, a possibilidade da gente nascer de novo, fosse possível, a possibilidade de eu ser eu, é de uma em 400 trilhões. A gente nem sabe o que é 1 trilhão, gente. 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. Não é isso? 1 milhão vezes 1 milhão, 1000 vezes 1 milhão vai dar 1 bi. Não dá para chegar nesse negócio aí. Então, assim, não tem como eu ser filho de outro. Essa nostalgia que a gente tem de outra família, de outro pai, de outra mãe, de outra história, de outra carga genética, de outro nariz, de outra cor de cabelo, não existe isso. Parece que Deus pegou a gente e jogou na mãe errada, na barriga errada. Não existe isso. Né? Então, primeiro que a gente só existe por causa deles. Foi ali que Deus quis você. Ainda que não abuso, né? Foi ali que Deus quis você. Foi ali que Deus olhou e falou: Fiat, lux, Fiat, faças. Haja luz, haja mar, haja peixe. Não é assim que Deus criou o mundo? Não é assim que está no Gênesis, na Bíblia que você lê? Primeira parte da Bíblia? Deus olhou para aqueles dois naquela situação e falou: haja Mário. Como é que é mesmo o seu nome? Ah, ninguém tem nome, só eu tenho nome. Como é que é o seu nome? Haja. E não foi fora de outro corpo, nem de 2 corpos, nem de outra história que Deus disse: haja você. Não hageria você, entende? Nem existe a palavra, para você ver como é difícil. Não hageria Mário, não fosse na Cleonice, no Sartori, naquele dia, naquela hora, com aquela história, e bingo, 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 tá você aí. Então, primeiro ponto, a gente olha para trás perdoando. Né? Mas também olha para trás reconhecendo o que de bom veio dali. Porque de uma pessoa não vem só o mal, vem também o bem. Agora, nessa soma de mal e bem, a conta não vai fechar. A gente não vai ficar satisfeito. Porque quem é que completa a medida dos nossos pais? Jesus completa a medida do meu pai e da minha mãe em mim. Só que se eu não pego Jesus para mim, não assumo o que Ele quer para mim, e fico inconscientemente nesse sentimento de que eu preciso honrar a história do meu pai e da minha mãe. Então, assim, se eu comprar uma casa, eu vou ofender o meu pai, porque ele pagou aluguel a vida inteira. Entende? Se dinheiro para mim não for uma dificuldade, parece que eu estou ofendendo a minha mãe, porque para minha mãe dinheiro sempre foi uma luta, coitadinha, sempre muito pobre. Percebe? Então, como assim eu vou ser a primeira dessa família que vai casar na igreja, ter um marido bom, vai ser nanã? Eu preciso, assim, parece que a pessoa está pedindo perdão para a família dela de ser bem-sucedida, de ser virtuosa, de ser santificada. Não peça perdão pelo bem que você faz. Porque tem gente, meus irmãos, e isso é triste, que não quer nada com nada. Fica aí esperando os outros querer vir junto com você, que você não vem também. Tem gente que não quer nada com nada. Olha o que Jesus olhou e falou para aquele povo: vocês não têm jeito mesmo, não. Mata logo, me mata logo. É o que vocês querem fazer, faz, não vai mudar. Mas veja, meus amados, nós podemos completar a nossa medida, e não a medida do meu pai e da minha mãe. Eu completo a minha medida com Cristo, é a novidade do Evangelho. Evangelho significa boa notícia. As más notícias você já conhece. Que teve traição, que teve bebedeira, que um batia no outro, que casou grávida, aí não quis saber de Deus, não sei o quê. A má notícia você já tem, que foi criado no fundo da casa da sogra, e a sogra, a avó era macumbeira, falava demais, a cunhada, a má notícia você já tem, que quando você tinha 5 aninhos, o teu primo mexeu com você, ele era mais velho, tinha 3 meninos aquele dia naquela sala, e a tua mãe saiu, você ficou sozinho aí. A gente já tem a má notícia. Para que Jesus passou na sua vida, na minha vida? Por que nas esquinas de Jericó da nossa história, um homem chamado Jesus passou ali? Para a gente falar para ele, então, Jesus, sabe o que é? É que o meu pai, nós não precisamos completar a medida dos nossos pais. E a medida que a gente trouxe deles pode ser curada e completada por Jesus. Como? Pela fé e pela conversão. É o senhorio de Jesus. Quem é o Senhor da minha história? Meu pai? Não. Pai, está perdoado e muito obrigado. O Senhor da minha história é Jesus. E o que Ele tem para mim. E aquilo que Deus tem para mim, desde antes da fundação do mundo. Deus tem algo para você e para mim, desde antes da fundação do mundo. Só que essa medida está incompleta. Aí de duas uma.
eu pego a minha incompletude na soma do bem e do mal e completo com a medida do meu pai e da minha mãe, e a grande maioria de nós, se fizer isso, vai se lascar inteirinho, ou eu pego essa incompletude e completo com a medida do Pai do céu que Jesus revela. Entende isso? Porque ainda que do pai venha o esperma, da mãe venha o óvulo, o meu ser transcendente, que a gente chama de alma, o meu eu interior, veio da onde? Veio de Deus. Um espermatozoide, um óvulo, é impossível produzir uma alma. Isso é a completude de Deus, então. Tem algo para mim que eu não vou encontrar no meu pai e na minha mãe. Eu vou encontrar em Deus. Encontrar em Deus. Então diga comigo, a fruta não cai longe do pé. Fala comigo, eu sou filho de quem eu sou filho, para o bem e para o mal. Pensa no teu pai e na tua mãe e fala assim, tchau, obrigado. Fiquemos em paz. Fala, pai, obrigado. Fala, está perdoado. Mãe, está perdoada. E obrigado. Ai, volta aqui. Não volto nada. Eu vou completar a minha medida. Tem um oco aqui. Tem um espaço dentro de mim. E essa minha medida a gente não completa com pai e mãe. E mesmo quem teve o melhor pai e a melhor mãe do mundo. Tem gente que tem uns pais e umas mães também que eu vou te contar, viu? Você ganhou na loteria e não merecia ganhar, miséria. Ganhou. Mesmo assim, sobra um espaço dentro de nós e não adianta querer completar essa medida no pai e na mãe, que aí você fica infantilizado, fica mimizento, fica fraco, fica bobo, fica dependente, fica assustado. A gente completa a nossa medida em Deus. Bate no peito e fala assim, eu tive o melhor pai, a melhor mãe do mundo, mas preciso me completar em Deus. Bate na perna de quem está e fala assim, imagina você, que é filho de dois doidos. Imagina. Quem é pai e mãe aqui? Ergue a mão para eu ver. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deixa teu filho, deixa tua filha completar a medida dele, a medida dela em Deus. Fica sufocando, não. Fica igual uma galinha em cima, cobrindo. Deixa completar a medida em Deus. Nenhum de nós completa bem e saudavelmente a medida do outro. E para muito pai, para mim também é um desafio soltar o filho. Deixar ir. Lembra do filho? Essa história é tão, né? Do filho pródigo. Pai, o senhor não morre, né? Nossa Senhora, eu só queria a herança mesmo. Vai. Diz que você precisa voltar, eu consigo estar aqui para você de braço aberto. Mas se você não quer esse abraço, quer abraçar os porcos, dói, mas vai. Porque tem que ir. Meus queridos, para quem é pai e mãe, fique em cima, não. Se você sente um vazio, a síndrome do ninho vazio, tem psicólogo para essas coisas. Entendeu? Tem psicólogo, tem asilo para visitar, tem igreja para servir. Vai redescobrir ou redescobrir um gosto que você tinha, que você nunca pôde fazer na correria da vida, né? Porque tinha que cuidar de tudo. Aí não dá para fazer as coisas que você queria, né? Então, vai fazer as coisas que você sempre quis fazer. Vai emagrecer. Academia todo dia. Corta esse cabelo. A senhora nunca cortou o cabelo diferente a vida inteira. Faz 14 anos que eu nem vou olhar, faz 14 anos que eu estou aqui. É o mesmo corte de cabelo. Corta esse cabelo diferente. Faz alguma coisa. Não é verdade? O senhor, aprende a fazer alguma coisa. Hoje na internet tem tudo, né? Eu estava vendo, tem uns caras vendendo curso para ser homem. Mas não é esse negócio de subir na mão, ficar, fuma charuto, usa bigode agora, aquela coisa, é o que manda a minha cara. Não. Trocar chuveiro, lâmpada. Né? Tem essas coisas agora, tem de tudo assim. Vai se parecer, meu filho. Parcela uma viagem para o senhor. Passo boleta aí, Aparecida do Norte. Tem gente que vai para Aparecida do Norte, boletou 10, 12 vezes. Passa o boleto, pega a tua mulher, vai para Aparecida do Norte. Entendeu? Vai fazer a sua vida. Por quê? Irmãos e irmãs, a partir de hoje, na liturgia, nós começamos a ler o Evangelho de São João até o Pentecostes. Já estamos lendo São João, né? Mas agora até o Pentecostes, tudo que vamos ler do Evangelho de São João
com exceção de um dia ou outro, onde vai ter alguma solenidade, festa litúrgica. Tudo se dá dentro da Santa Ceia, da última noite de Jesus. Portanto, todo ensinamento que está aqui é, em primeiro lugar, voltado aos sacerdotes, porque na Santa Ceia não havia multidão, não é? Não havia nem mesmo as santas mulheres que acompanhavam Jesus, apenas os 12 apóstolos. Mas também é para todo batizado, já num segundo momento, porque, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, irmãos, como todos nós comemos do mesmo pão, quando ele está falando da Eucaristia, formamos um mesmo corpo. Portanto, essas palavras também valem para todo cristão, para todo aquele que se aproxima de Jesus na Eucaristia. E nós ouvimos aqui, então, também a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, já é após, a conversão de São Paulo, quando Paulo e seus companheiros, sua pequena equipe missionária, começam uma evangelização no sábado numa sinagoga, já aqui em Perge da Panfilha. Quando Paulo já tinha se decidido a ir aos pagãos, mas ele entra numa sinagoga, num dia de sábado. E aí entraram na sinagoga em dia de sábado, e o chefe da sinagoga, vendo que tinha visita, e sabendo que aqueles homens que ali estavam eram de origem judaica, vão dizer algo muito interessante para Paulo e para os outros, Irmãos, se vocês têm alguma palavra para encorajar o povo, podem falar. Se você tem uma palavra que encoraja, a palavra é sua. Isso aqui é um bom exame de consciência para as nossas palavras. Nós que estamos num mundo de tantas palavras, de nenhum silêncio, As nossas palavras encorajam alguém? Encorajar é dar força a um coração para que ele possa agir. Encorajar é ajudar a pessoa a se mover. Irmãos, se vocês têm alguma palavra para encorajar, e por óbvio, encorajar na direção correta. Um mau conselho, uma má amizade, pode encorajar a pessoa para o lado errado da vida, A pessoa vai cheia de coragem errar, Se vocês têm alguma palavra para encorajar o povo, vocês podem falar. Paulo ergue a mão e quer falar em nome daqueles visitantes que ali estão. E aí Paulo narra a história, ele resume séculos e séculos de história de fé de Israel nessas poucas palavras, falando ali, começando, Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados, fez dele um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. Então ele vai pegar a história do Egito, da escravidão e de Moisés. E ali ele vai narrando em alguns blocos, o modo como Deus visitou o povo. Primeiro ele vai falar de Moisés, vai falar do Egito, vai falar da terra de Canaã e de todos os prodígios que Deus fez para que o povo adentrasse a terra. Depois vai falar do tempo dos juízes, depois do tempo dos profetas, Depois ele fala do tempo dos reis, começando por Saul, e depois ele fala da plenitude desse tempo, que é o rei Davi. Em seguida fez surgir Davi como rei. E o povo que ia à sinagoga sabia da profecia dada a Davi, que Davi teria um filho, que Davi teria um descendente. E aí ele continua dizendo, e conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador. E aqui Paulo então testemunha Jesus, testemunha a ressurreição e testemunha o cumprimento de uma promessa, que para aquele povo ainda, aqueles que o ouviam naquela cidadezinha, ainda era apenas uma profecia e uma promessa. Então ele vai relendo a Escritura e já atualiza. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. E aí nós temos um personagem muito importante na Sagrada Escritura, que de vez em quando a gente precisa relembrar o seu tamanho, porque ele é colocado de um modo um tanto quanto sutil nos evangelhos e pode nos passar desapercebido o seu tamanho, que é João Batista. Veja, Paulo pegou uma profecia antiga. Deus prometera a Davi que surgiria da descendência, da dinastia de Davi, um grande, Ele já atualiza aqui, Deus fez surgir para Israel um Salvador, conforme prometera. É Jesus. E para todo mundo ter clareza de quem é Jesus, ele vai falar de João Batista.
Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. E estando para terminar a sua missão, João, o Batista, declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual não mereço desamarrar as sandálias. Então vamos lá. Paulo está em terras distantes. Ele está, em Perge da Panfilha. É muito longe de Israel, é muito longe de Cafarnaum, é muito longe de Jerusalém. E ele sabe que se ele falar João Batista, todo mundo acorda. Igual o padre na homilia quando fala dinheiro e dízimo. Quem estava dormindo, ouvindo o testemunho, não estava nem, falou dinheiro, dízimo e riva, opa, o que ele está pedindo? Não é assim? Paulo sabia que se ele queria chamar a atenção de qualquer pessoa que fosse em sinagoga, tinha que falar um nome: João Batista. João Batista foi imenso na cabeça do povo. Tanto que Paulo vai aqui, muitos anos já depois da morte de João Batista, num lugar muito distante, retomar uma frase de João Batista, que circulou fortemente nas comunidades judaicas. E João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja. Depois de mim vem alguém, vem um, do qual não mereço desamarrar as sandálias. E o povo vivia nessa expectativa. Como assim não é o João Batista? Ele diz que não é ele, mas tem que ser ele. Porque o João Batista era muito parecido, sobretudo, com o profeta Elias, em todos os seus aspectos, Mas o povo carregava isso. Primeiro, uma decepção. Como assim não é o João Batista? Se não é ele, é quem? Porque se tem alguém que lembra o grande Elias, por exemplo, é o João Batista. Mas ele diz que não é ele. Mas o povo sabia que João Batista dizia: Não sou eu, mas depois de mim vem. É depois de mim, é o próximo depois de mim. E Paulo então está anunciando isso. Mas veja, João Batista foi imenso. João Batista foi muito famoso. Nos escritos fora do Evangelho, mas da época da vida de Jesus, João Batista, ele é mais falado que o próprio Jesus. Tamanho foi o impacto que João causou, sobretudo pelo seu estilo de ministério no deserto. Só comia mel, gafanhoto, só tinha uma roupa para usar lá, um pedaço de couro de bicho que ele fez um buraco, jogou na cabeça, celibatário, o profeta do fim, o machado, a foice, já está no pé da árvore, convertei-vos raça de víbora, Deus vai vir e vai tacar fogo em todo mundo, o juízo final, essa coisa bastante escatológica que lembrava muito o profeta Elias. E de fato, o batismo que ele ministrava no Rio Jordão para a conversão dos pecados, de fato atraiu muita gente, foi muito famoso, pessoas de muitos lugares iam ouvir João, se aconselhar e receber o batismo. Portanto, Paulo está colocando aqui na pessoa de Jesus um grande avalista. Às vezes na vida você precisa que alguém seja o seu avalista, não é isso? Você quer alugar, você quer comprar, você quer pegar um empréstimo, alguém precisa assinar lá que você garantir. Quem te garante, João Batista foi imenso. E Paulo está colocando João Batista como aquilo que João Batista foi, o avalista de Jesus. E aí nós ouvimos, queridos, no Evangelho, Jesus dizendo assim: Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está enviando os seus apóstolos, seus sacerdotes, a sua igreja, a serem o instrumento de Deus. Nós somos, pela vida que vivemos, nós somos, pela credibilidade que temos, os avalistas desse nome Jesus. A pregação do Evangelho acontece, E nós sabemos que contra o Evangelho de Jesus pesam muitas vezes os escândalos. Os escândalos dos seus pregadores, dos seus ministros, os escândalos do seu povo. Quantas vezes o nome de Jesus cai no deboche, é desautorizado, descredibilizado pelo contra-testemunho, pelo escândalo. Isso acontece também. Quantas vezes a igreja é atrapalhada, uma comunidade é atrapalhada em todo o seu esforço, oração e dedicação por um escândalo, por um contra-testemunho. Então veja, Paulo vai buscar na cabeça do povo alguém que o povo respeitava demais, João Batista. Esse Jesus que eu te anuncio, sabe quem acreditava nele? O João Batista. Porque o ser humano ele é referencial, nós somos assim muitas vezes, não é? Você vai, se você for, eu vou. Ah, mas você vai lá, eu vou, fulano foi, diz que é bom.
Existem pessoas que têm autoridade, elas movem outras pessoas, elas credibilizam uma experiência. E nessa imagem estamos você e eu. Então, meus queridos, não atrapalhemos, né? Na medida em que é possível, paremos de atrapalhar. E como é que a gente não atrapalha? Como é que a gente coopera? Pela santificação da nossa vida. Nós vamos entender, meus irmãos, que o nosso relacionamento com Jesus, ele não fica contido apenas naquele primeiro movimento que às vezes nos atrai, que é, vou lá resolver um problema. Vou lá porque me disseram que vai me fazer bem. Então eu vou lá, né? Porque disseram que se eu for, me disseram que se eu começar a ir em missa, se eu me confessar, começar a ser de igreja, sou uma pessoa boa, me disseram que esse vazio que eu tenho no peito preenche, que essa angústia sai, me disseram que talvez eu esclareça um pouco a minha inteligência, a minha cabeça, eu saio dessa ansiedade, né, e eu tomo a decisão certa, largo ou não largo desse marido, largo ou não largo dessa mulher, né? Tiro a minha própria vida, eu sigo em frente, encontro força para superar o fim desse namoro, dou um jeito na cachaça, no jogo do tigrinho, no baralho. Só que nós vamos entender que esse movimento que nos traz a Cristo, já meio de imediato, já meio logo, nos torna um personagem, nos torna um representante, nos torna alguém que ajuda ou atrapalha quem está lá fora querer entrar aqui dentro. Ajuda ou atrapalha quem está querendo desanimar, a desanimar de vez. Ajuda ou atrapalha quem está querendo continuar firme, a continuar firme. Quem me recebe de Jesus. Quem vos recebe, a mim recebe. Então, ser recebido, ser cooperador. Nós somos cooperadores do Evangelho. Por isso não nos cabe, não é possível, alguém que entra na fila da Eucaristia, alguém que bate ponto na igreja, não perde missa, não se importar com aquilo que ele está representando para os outros e dizer, ninguém paga as minhas contas. Entende? Não nos cabe mais isso. Isso é infantil. E não só infantil, como vamos ser cobrados dos atrapalhamentos que causamos. Porque, meus queridos, a força da ressurreição ela é imensa. A força do que Cristo fez no Calvário é imensa, ela vai ecoando no mundo. Só que nós somos convidados a fazer isso ecoar e propagar, e não a atrapalhar isso, o eco do Evangelho no mundo. Como é que uma voz vai longe? Porque o vento empurra, porque hoje em dia, né, existe o microfone, existe a caixa de som. Mas como é que um som é contido? Por uma parede, por uma espuma, por um gesso. Então, a gente vem a Cristo, mas a gente precisa entender isso. Se você vem a Jesus, bem-vindo, mas entenda, combinado não sai caro. A partir do momento que você vem a Jesus resolver suas coisas, e eu venho a Jesus todos os dias resolver minhas coisas também. Todo mundo vem a Jesus por algum interesse, e a palavra interesse aqui ela não é negativa, ela é a necessidade da vida. Mas, meus amigos, meus irmãos, a partir do momento que eu venho a Jesus, seja por qual interesse for, eu preciso entender que agora, sobre mim, vem mais um aspecto, até do meu julgamento final, que é se eu coopero ou atrapalho. E a gente pode olhar para a gente como um todo, no que falo, como me comporto, como ajo ou reajo quando o assunto é dinheiro, negócio, compra e venda, como me posiciono quando alguém me fere, me ofende, me confronta, me contraria. São vários os âmbitos da nossa vida a serem olhados. E muitas pessoas, entre elas e Jesus, têm um muro que não é porque o fulano que vem na igreja mata e rouba. Você vem na igreja e fala, mas eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Tá, mas tem muita gente lá fora que diz que não vem aqui por sua causa, e ela sabe que você não mata, não rouba. Então amplie o seu exame de consciência. Ampliemos a nossa perspectiva do que é que afeta, altera, estimula, desanima o outro. As pessoas não têm bloqueio com Jesus porque o povo que vem na igreja mata e rouba. É claro que se você está aqui, você não é assassino nem ladrão, senão você estava no presídio. A vida é um pouco além dessas coisas. Quem vos recebe? Mas aí, queridos, sejamos recebíveis, né? E coloquemos uma pergunta para nós. Quem nos recebe, recebe o quê? Se alguém me receber, o que ela recebe? Se alguém te receber, está recebendo o quê? Um ser amargo, odioso, um ser mesquinho, idólatra de dinheiro, um ser fofoqueiro.
Quem te recebe, recebe o quê? Um ser infantilizado, polêmico, bobo. Quem te recebe, recebe o quê? Alguém que o copo está sempre meio vazio. Quem te recebe, recebe o quê? Uma doidinha, um maluquinho, que de novo vai errar, nunca acerta nada. Quem nos recebe, recebe o quê? Jesus está dizendo aos seus apóstolos: quem vos recebe, a mim recebe. E essa aqui é a nossa missão. Se alguém me recebe, tem Jesus em mim a ser dado, e o Jesus em mim a ser dado, não vem se eu não rezo, não vem se eu não estou em comunhão com Ele. Quem me recebe não vai ter Jesus em mim, porque não haverá Jesus em mim, se eu não me enxergo, se eu não me analiso, não é? À luz do Evangelho dele. Mas sim, é possível haver Jesus em mim, é possível haver Jesus em você. Agora, isso aqui é uma missão, isso aqui é uma busca na vida. Isso não cai do céu, não cai no colo. Isso é uma disponibilidade da minha existência, que quem me receba possa, junto comigo, receber Jesus gerado, moldado, formado em mim. Cristo vai sendo gerado em nós, diz o apóstolo Paulo. Vai sendo gerado em nós pelo exercício da vida espiritual, pelo exercício do confronto esperançoso com a pessoa de Jesus. Se eu trombar com Ele, Ele me muda. Se eu me resvalar nele todos os dias, Ele vai me lapidando. Isso é exercício de vida. Mas claro, aqui também está implícito a fé de quem recebe. Porque tem gente que consegue não receber a pessoa mais santa. Então, quem vos recebe, a mim recebe. Eu sou recebível. Se me receber, recebe o quê? Mas também entra a humildade, a fé, a abertura de quem recebe. E aí vale a pena a gente também perguntar para a gente, e todo ser humano se perguntar: o que eu estou querendo receber? Porque às vezes, queridos, o bem é colocado diante de nós. Cristo é colocado diante de nós com uma facilidade como nunca houve. Eu quero, está diante de mim. É só estender a mão. É só fazer um micro sacrifício. É só fazer um esforçozinho assim, quase nenhum. Jesus está aqui diante de mim. Eu quero. Então, ser recebível e querer receber. O ser humano é danado para dar desculpa também, né? Tudo nos é difícil e tudo a gente tem um motivo. Querer receber. E aí Jesus começou o seu evangelho dizendo aos seus apóstolos: em verdade eu vos digo, o servo não está acima do Senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. E aqui Jesus vai dar a receita da felicidade quando ele diz: se sabeis isto e o puserdes em prática, vocês serão felizes. Então, o que é a felicidade? A felicidade é um saber, num primeiro momento, um saber que é praticado. Qual saber? O servo não está acima do seu Senhor. Está dizendo Jesus aos apóstolos. Portanto, queridos, saber e praticar o quê? Que a minha vida, ela não é maior que a vida de Jesus. Portanto, se eu preciso de um espelho, para colocar a minha vida diante de um espelho, quem é? Qual é esse espelho? A Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dana, a G, a Lu e a Fer? Quem é esse espelho? Em qual espelho eu vou ver o que na minha vida está bom, está ruim, melhora, piora, agradeço ou reclamo? A vida de Cristo. A vida de Jesus é o espelho. E a vida de Jesus é o parâmetro, é o paradigma. Onde é que eu releio a minha vida, as minhas possibilidades, o que está me acontecendo, o que estou atravessando? Isso que me solicita agora, a minha vontade, a minha paciência, a minha caridade, a minha fé. Onde é que eu analiso se isso é justo ou injusto, se isso é azar ou é graça? Na vida de Jesus. É em Jesus que a gente se relê, é em Jesus que a gente se encaixa. E aqui está a primazia do Evangelho na nossa vida. Essa leitura, ela é um pouco mais profunda que qualquer tipo de outra leitura do saber humano. O saber humano, quando bem vivido e aplicado, ele nos ajuda muitas vezes a encontrar um amor próprio, uma autopreservação, não é isso? Você fala para o outro, o psicólogo fala para o seu paciente, o colega fala, a mãe fala para o filho, a gente fala para quem a gente ama. Fulano, não faça isso com você, você não está vendo que isso te faz mal, né? Você não está vendo que isso é errado, olha aí a tua saúde, você vai perder seu casamento desse jeito, vai perder o emprego. O ser humano por si só, ele é capaz de um amor próprio. Se ele está bem centradinho nele mesmo, ninguém é um doido perdido por aí.
Mas a leitura da nossa vida à luz de Cristo, ela é um pouco mais profunda do que isso. Porque muitas vezes diante de nós, o humano vai dizer o quê? Mas eu não tenho que passar por essas coisas, eu não mereço isso, mas isso não dá lucro. Mas aí eu vou ficar no prejuízo. Mas aí a gente não sabe o dia de manhã, era bom eu juntar, né? Porque você sabe, né? Vai que lá para frente falta. Essa é uma leitura muito humana. O Evangelho lê algumas coisas um pouco mais profundo que isso. Não é assim? E Jesus faz isso. Ele está aqui dentro da Santa Ceia, ele vai dizer daqui a pouco. No mundo, os poderosos mandam, entre vós não deve ser assim. Quem mais tem, seja mais servo. Quem mais sabe, mais se disponha. No mundo, o ápice é estar sentado com alguém lavando o meu pé. Lavai os pés uns dos outros. Olha que bonito que é lavar o pé do outro. É uma leitura um pouco mais profunda, que nos convida a dar a vida, que nos convida a ofertar a nossa existência. Não é? Como a gente ouviu na primeira leitura de ontem, do apóstolo São Matias, que vai substituir Judas e vai morrer mártir. Vai morrer mártir, né? Aí diz lá, rezaram e a sorte caiu sobre Matias. Sorte ou azar? O cara vai morrer. Quem foi escolhido para andar com Pedro não vai terminar vivo isso aqui. Ou é cruz ou é pedra que vai levar. E a palavra chama esse destino de Matias, essa possibilidade. Matias, se você quiser trabalhar junto com a gente, vem, é bem legal. No fim, inclusive, eles vão matar nós. Por causa de Jesus. Isso é azar ou sorte? Veja, uma leitura muito humana diz isso é um azar. Na leitura da fé, isso é uma sorte. Poder morrer por Jesus, olha que glória. Poder dar a vida. Portanto, o servo não está acima do seu senhor, mensageiro não é maior que mensagem. Jesus é o Senhor e a mensagem. Nós somos servos e mensageiros. E Jesus está dizendo, você não é maior do que eu. Por que você não se encontra em mim? Por que você não se relê em mim? Por que você não se projeta em mim? E por que você não interpreta a partir de mim? Se você souber isso e fizer isso, você vai ser feliz. Feliz. E muitas tristezas, meus irmãos, nada mais são do que uma leitura esforçada da vida. Um desejo sincero pelas coisas boas, que porém descartou Jesus. Jesus não é o parâmetro. Jesus não é o lugar. Jesus não é a comunhão dos meus fatos. Aí fiquei triste, fico entediado, fico revoltado e sempre insatisfeito. Jesus como medida. Jesus como comunhão. Eu não sei o que você está vivendo. Pensa o que você tem vivido. Seja uma vida talvez em linha reta, comum, mais um dia após o outro, sem grandes surpresas, nem grandes alegrias, nem sofrimentos que vale a pena incomodar os outros. Seja uma vida que talvez hoje está no alto ou está no baixo. Tem gente que está vivendo grandes momentos, graças a Deus. Tem gente que está vivendo lá, né, a cruz pesada. É na vida e nas palavras de Jesus que eu me enxergo, que eu me acomodo, que eu descanso, que eu me encaixo. Na vida dele. E Jesus diz, se você encontra a sua vida na minha, você é feliz. E se você aceita isso, né? Porque Judas, o traidor, estava ali, né? Jesus disse, eu não falo de todos vocês, não. Eu conheço quem eu escolhi. Mas é preciso que se realize o que está escrito. Aquele que come o meu pão vai levantar contra mim o calcanhar. Que é uma expressão hebraica para falar de traidor, né? Para falar de quem trai, de quem apunhala pelas costas. Mas veja, Judas estava ali. E Judas não quis isso. Isso é um mistério. O mistério da iniquidade. O mistério da nossa liberdade. Judas não quis que a vida dele fosse acomodada dentro da vida de Jesus. Judas não quis lavar os pés da Santa Ceia. E se alguém dissesse, mas Judas, Jesus lavou. Deixa ele lavar, não sou obrigado a lavar. Agora sou obrigado, quer lavar, ele que lava. Judas é esse ser refratário, né? Tudo que vai até ele não é absorvido, bate e volta. Tudo em Judas bate e volta. E é por isso que Judas se perdeu. Mas, queridos, todos nós somos convidados a testemunhar Jesus, né? E em verdade, disse Jesus, vos digo aos seus apóstolos que vão viver a mesma vida que Jesus viveu. Vão ser recebidos, vão ser acolhidos,
mas também vão ser traídos, vão ser martirizados. Em verdade eu vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E aqui, meus amados, Cristo vem através do outro. Cristo vem através dos seus enviados. E dado aqui o contexto da fala, que é a Santa Ceia, a última ceia, onde Jesus come a Páscoa apenas com os 12, nem Nossa Senhora está ali, não tem ninguém ali nos seus 12. Então essa palavra ela é sacerdotal e ela é eclesial. Cristo vem através da igreja. Cristo vem através dos sacramentos. E Cristo vem através dos seus representantes. Por isso, hoje que é quinta-feira, né, dia de adoração, Cristo vem, como vem em toda a missa, mas vem no Santíssimo Sacramento que vai ser adorado. Mas hoje, irmãos, dediquemos também as nossas orações em favor das vocações e da santificação do clero, dos padres. Nós que temos a graça do sacerdócio, no dia do juízo final, temos mais esse elemento para o nosso julgamento, né? E para nós vai ser um pouco mais exigente e importante essa pergunta: quem te recebeu, recebeu o quê? Essa pergunta é para todo batizado, mas é sobretudo para quem Cristo destinou esse chamado, né? Essa consagração de vida. Quem te recebeu, recebeu o quê? Porque foi esse o caminho que Cristo escolheu, ser recebido através. O Pai vem através de Cristo e Cristo vem através dos seus representantes, né? Daqueles que o atualizam pela vida que vivem. E nós sabemos que a quem muito foi dado, muito mais será exigido, muito mais será cobrado, né? Então rezemos por todos os padres, por todos os bispos, rezemos por aqueles que na igreja representam e atualizam Jesus, para que quem receber, receba Cristo, né? E rezemos também por cada um de nós, que quem nos receber, quem te receber, possa receber Jesus, Jesus em você. E essa é a aventura da vida. Pode nos parecer assim, talvez muito distante, pode nos parecer assim que isso não é comigo, mas irmãos e irmãs, a nossa alma, o nosso coração, ele quer isso. Ele quer isso. Isso aqui é a grande busca lá do nosso interior. Às vezes essas verdades estão soterradas dentro de nós, né? Igual quando tem um terremoto, cai tudo por cima. E aí as pessoas começam a escavar, né? Porque está soterrado lá embaixo uma vida. Porque está soterrado lá embaixo um bem material. Está soterrado lá embaixo o álbum de fotografia, né, da minha família, a casa caiu, eu preciso achar, está lá embaixo. As maiores verdades, às vezes, elas estão soterradas nos escombros do nosso coração. A gente vai limpando o pecado, a ignorância, o egoísmo, a distração. A gente vai tirando da frente, né, também as nossas dores, as coisas que às vezes nos perturbam a existência. E se a gente cavucar, o que a gente encontra lá no fundo de nós? Esse desejo aqui. O Evangelho não é diferente daquilo que você quer no fundo de você. O Evangelho não é diferente daquilo que nos sacia lá no fundo de nós. Por isso a palavra de Deus vem todos os dias. Porque às vezes a gente está soterrado debaixo dos nossos escombros, né? Deus é que sabe. Mas lá no fundo de nós, se a gente entrar dentro de nós, se a gente trilhar essa estrada lá dentro de nós, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um espaço, a gente vai encontrar como que um buraco de fechadura, que o que encaixa, o que completa e o que vira e nos abre para um outro lado, onde está o céu, onde está a paz, onde está a alegria, onde está o sentido de viver. A gente vai encontrar que o que nos abre para essa nova dimensão da vida é o Evangelho, é a palavra de Jesus. Jesus não disse nada que você não quer. Às vezes em você ou em mim o que não quer isso são esses escombros aí, dos nossos malvezos, né? Dos nossos pecados habituais, da nossa ignorância talvez. Mas se a gente cavucar direitinho, a gente encontra no fundo de nós um espaço e uma porta esperando pela chave que nos vira, que é o Evangelho. Jesus não falou nada que você não queira. O Evangelho às vezes nos custa, num primeiro momento, porque a gente é muito pagão, a gente é muito carnal. Às vezes a gente tem religião, mas não tem espiritualidade nenhuma, a gente é meio esquisitão. Mas se a gente andar com Jesus, não duvidemos que essa harmonia e essa comunhão vai crescendo dentro de nós.
O Evangelho vai se acomodando em nós e nós em Jesus.